Sejam todos bem-vindos a mais uma resposta ortodoxa, e no vídeo de hoje, mais uma resposta ao protestantismo. Filho unigênito e verbo de Deus que, embora imortal, concedesse para nossa salvação encarnar. Provavelmente você já viu esse tipo de vídeo. Como faço para provar para uma pessoa que Maria não morreu virgem? É muito simples, está na Bíblia, né? Em Mateus 1,25 diz que José não a conheceu até o nascimento de Jesus. Ou seja, até o nascimento de Jesus, né, Maria não teve relação sexual. Depois ela era casada e, obviamente, ela se deitou com seu marido e teve outros filhos. Jesus teve irmãos, né? E a gente pode também vê na Bíblia que Jesus foi o primogênito, que diz na palavra, que ele era o primogênito de Maria. Se ele era o primogênito, ou seja, ele era o primeiro filho dela, e não filho unigênito, entendeu? Então, é só, tá tudo na palavra de Deus, tá tudo escrito na Bíblia, só as pessoas lerem. Então você pode falar sempre isso para quando uma pessoa dizer, Maria era virgem. Não, ela não foi virgem, tá? Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois, ela era casada e, obviamente, ela teve relação sexual com José. Vamos responder isso aí? Então, iniciamos agora a nossa resposta. Gosto sempre de lembrar que o protestantismo é em si a reencarnação das antigas heresias do primeiro milênio que perturbaram e perseguiram a igreja e que foram combatidas pelos santos padres e aniquiladas pela verdadeira fé que foi defendida nos concílios ecumênicos pelos santos padres. Então, heresias como arianismo, pelagianismo, monofisismo, nestorianismo e tantas outras heresias como o iconoclasmo, né, que foram destruídas pelos santos padres dos concílios ecumênicos no primeiro milênio, essas heresias, né, surgem com uma nova roupagem em muitas facetas do protestantismo. E como as heresias antigas, né, atacavam a Mãe de Deus, também o protestantismo, especialmente o protestantismo calvinista, sempre ataca a Santíssima Virgem Maria, como vimos naquele último vídeo, onde foi realizada uma primeira resposta ao protestantismo, onde eu mostro que a Santíssima Virgem é Mãe de Deus, pois negar que a Virgem Maria é Mãe de Deus é negar, né, que Cristo é o Deus homem encarnado, que Cristo é Deus encarnado. Então, eu mostro isso naquele vídeo, não vou entrar muito neste assunto. Quem quiser pode ir lá naquele vídeo e conferir o raciocínio e a defesa da fé completa. Mas neste vídeo nós veremos a questão da virgindade perpétua da Mãe de Deus, que os protestantes, né, como defensores da sola Escritura, da Bíblia como única fonte de doutrina e como defensores de uma suposta centralidade no Cristo, né, atacando este dogma, atacam também, na verdade, o Cristo, pois todas as vezes que o protestantismo ou qualquer heresia antiga busca atacar a Mãe de Deus, termina por atacar a própria fé no Senhor Jesus Cristo, pois toda heresia é, em si mesma, uma fabricação demoníaca para atacar a verdadeira fé e para conduzir para longe da verdadeira fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ensinada e revelada pelo próprio Senhor sobre os seus santos apóstolos e preservada pelos seus sucessores e pelos santos padres. Esta que é a doutrina da Igreja Ortodoxa, a verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira resposta é sobre a questão que é falada que diz respeito que a Sagrada Escritura chama o Senhor do primogênito de Maria, dando a entender aos protestantes que, desta forma então,
como não é usada a palavra unigênito, então Cristo foi o primogênito, o primeiro de outros filhos da Virgem Maria. Mas, como é dito, o Espírito vivifica, a letra mata. As Sagradas Escrituras foram escritas pelos apóstolos no Novo Testamento e guardada e preservada pela Igreja ao longo dos séculos, pelos santos padres da Igreja, pelos sucessores dos apóstolos. Somente quem preserva a fé apostólica tem entendimento pleno das Sagradas Escrituras em comunhão com o Espírito de Deus que preserva a doutrina da Igreja. Então, muitas coisas fogem aos protestantes, pois eles não estão ligados à verdadeira fé. Por isso, têm compreensões e deturpações baseadas na sua sola Escritura. Cristo é o primogênito não no sentido biológico, no sentido de que ele foi apenas o primeiro filho da Virgem Maria e depois ela teve outros filhos. Ele é o primogênito da criação no sentido de que ele é o novo Adão. Ele é Deus encarnado. Ele é, a partir da encarnação, o modelo de homem, o modelo da humanidade. Ele é o novo Adão. É isso que significa, né, que Cristo é o primogênito da Virgem Maria. Ele é o primogênito da humanidade e não primogênito biológico, filho biológico, não neste sentido. Assim sempre entendeu os santos padres, sendo os santos padres e a Igreja conhecedora de toda a história da salvação e de toda a verdadeira doutrina da Igreja, que não está apenas resumida às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são sim uma parte da doutrina da Igreja, que preserva uma parte muito importante da nossa fé. Porém, a fé da Igreja também está na sagrada tradição da Igreja e em documentos históricos, em escritos históricos dos santos padres, que não entraram no cânon bíblico, mas nem por isso são falsos ou apócrifos. Então, escritos como as cartas de Santo Inácio de Antioquia, a Didaque, né? Até documentos não cristãos, como escritos de Flávio Joséfo, um judeu historiador da época de Cristo, né? Escritos como estes preservam o ensino da Igreja, a fé da Igreja, e preservam a história da Igreja. Um desses escritos muito importantes que, claro, não entrou no cânon bíblico, mas é um registro histórico muito importante, é o chamado Evangelho da Infância, ou também conhecido como Evangelho de Santiago, o irmão do Senhor, que conta um pouco mais sobre a Santíssima Virgem e sobre São José, o noivo, como é chamado na Igreja Ortodoxa. E é a tradição da Igreja que faz parte da fé comum da Igreja e que tem sido preservada século após século e que foi, né, de certa forma, apagada e deixada de lado pelo Ocidente, não só protestante, mas católico romano, até tornar-se, né, desconhecido como é desconhecido pelos protestantes. Então a sagrada tradição da Igreja, que é, junto com a Sagrada Escritura, a verdadeira e única doutrina da Igreja, que possui duas naturezas, uma natureza escrita, né, as Sagradas Escrituras, e uma natureza oral, né, que é o ensino que é passado de geração em geração, preservados pela Igreja, e que está registrado, como bem falei, no Evangelho de Santiago, ou Evangelho da Infância. Sabemos pela tradição da Igreja que a Santíssima Virgem Maria era uma ajudante do templo e a Santíssima Virgem Maria, ali, tendo seus 14 anos,
desejava preservar a sua virgindade e dedicar-se totalmente a Deus, mais ou menos como as monjas e freiras que nós conhecemos hoje em dia. Porém, naquela época, isto não existia. Não existiam freiras, monjas, monastérios. Porém, a Santíssima Virgem Maria tinha esta vocação de preservar sua virgindade e preservar-se totalmente a Deus. Porém, como isto não poderia acontecer naquela época, pois dentro da cultura judaica, as moças, quando atingiam certa idade, deveriam casar-se, né? Não poderia haver mulheres solteiras, né? A partir de determinada idade, né, as mulheres tinham que casar e sair da casa dos pais e ir para a casa do marido. Porém, como a Virgem Maria, toda santa, fez voto de castidade, né, os sacerdotes e anciãos judaicos do templo decidiram respeitar aquele voto e escolher um ancião viúvo que a recebesse como noiva, né, como esposa, porém sem consumar o casamento. Assim, desta forma, né, ela estaria dentro da lei judaica de casar-se, porém poderia, né, permanecer com seu voto de castidade para Deus. E assim, entre alguns anciãos, foi escolhido um ancião, pela graça de Deus, um ancião chamado José, São José, o noivo, que possuía 80 anos de idade na época, que tomou a Santíssima Virgem, que na época tinha 14 anos, como noiva. São José era um viúvo que havia sido casado 40 anos com uma mulher chamada Salomé e possuía 7 filhos: Tiago, Judá ou Judas, Tadeu, Simão, e possuía algumas filhas, como uma filha chamada Salomé, também em homenagem à sua falecida mãe, e que mais tarde foi mãe de um certo Tiago, irmão de João. Então, São José, viúvo, foi casado por 40 anos com sua falecida esposa, Salomé, e deu luz a 7 filhos junto com ela. Entre esses filhos, há 2 apóstolos de Cristo, Tiago, chamado irmão do Senhor, e Judas Tadeu, também chamado irmão do Senhor. Não irmãos de carne, mas irmãos de criação, pois eram filhos de São José e foram irmãos de criação do Senhor, irmãos mais velhos, pois quando São José, né, tomou a Santíssima Virgem Maria em noivado e tornou-se seu guardião diante da lei, ela, quando teve Cristo, os filhos de São José já eram crescidos e já tinham nascido, obviamente. E uma de suas filhas, Salomé, deu à luz a 2 futuros apóstolos também de Cristo, Tiago e João. São João apóstolo, evangelista, e São Tiago, né? São Tiago recebeu o nome do seu tio também, o apóstolo Tiago, que foi o primeiro bispo de Jerusalém, conhecido por nós ortodoxos como Tiago, irmão do Senhor, justamente por ser ele irmão de criação de nosso Senhor Jesus Cristo. E como está registrado na iconografia ortodoxa, quando São José vai para Belém com a Santíssima Virgem, e de Belém para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes, como está registrado na iconografia da igreja, que registra a tradição da igreja, né, São Tiago
também acompanhava São José, a Santíssima Virgem e o Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Então, a tradição da Igreja registra que São José era um homem de idade avançada que já possuía 80 anos, já possuía filhos e era viúvo, né, de um casamento já de 40 anos. Os registros históricos, né, registram isso, sendo bem redundante, como está registrado no Evangelho de Santiago, o Evangelho da Infância, e como está registrado na tradição oral da Igreja, que é passada de geração em geração. Então, São José, o noivo, sempre foi o guardião da Virgem Maria, sem nunca ter consumado o casamento. Primeiro, porque a Santíssima Mãe tinha o voto de castidade, tanto que, quando São José descobre que a Virgem Santíssima estava grávida e decide abandoná-la em segredo, ele não faz isso como um homem que se sentia traído, mas como um guardião que falhou, sendo ele, né, depois reconfortado pelo anjo Gabriel, que o apareceu em sonho, né, o esclarecendo tudo, que na verdade ela estava à espera do Filho de Deus, do Deus homem, e que São José deveria continuar sua missão como guardião, não só da Mãe de Deus, mas como guardião do próprio Filho de Deus. E assim foi. Essa tradição foi esquecida pelo Ocidente, especialmente a partir do século XVII, onde, principalmente na Espanha, São José deixou de ser representado como o velho ancião que o era e passou a ser representado como um jovem carpinteiro. A partir dessa cultura que foi, a partir do século XVII, implementada pelo cristianismo ocidental, São José passou a ser entendido e conhecido pelos cristãos ocidentais como um homem jovem, diferente do ancião já idoso que foi o guardião da Santíssima Virgem. Tanto que, para os cristãos ortodoxos, o ícone e a Sagrada Família são São Joaquim, Santa Ana e a Santíssima Virgem Maria. Esta é a Sagrada Família ortodoxa, diferente da Sagrada Família católico-romana, que tem São José, a Virgem Maria e Nosso Senhor. Por quê? Porque São José, de fato, não consumou o seu matrimônio com a Santíssima Virgem, mas São José foi seu guardião, né? Seu guardião, e não, de fato, em consumação, seu esposo. Então, esta segunda parte, nós vemos que a tradição da Igreja vê toda a história, guarda toda a fé e toda a doutrina verdadeira, enquanto o protestantismo, né, baseia a sua tradição e o seu entendimento em partes da história, né, desassociados do todo, em fragmentos e não no todo. Por isso, o protestantismo, como sempre, não é católico, mas a doutrina ortodoxa é católica, não no sentido de catolicismo romano, mas no sentido de católica, verdadeira, integral, indivisa, completa. A verdadeira igreja é católica, ou seja, completa, plena da verdade, diferente do protestantismo, que é fragmentado e com fragmentos da verdade realiza suas falsificações, como a falsificação de dizer que a Santíssima Virgem teve outros filhos. Então vão pegar aquele outro texto onde falam da mãe e dos irmãos e irmãs de Cristo,
para dizer não, ela teve outros filhos. Mas como sabemos, na Sagrada Escritura não existe a palavra primo e prima. Então, quando se fala os irmãos e irmãs de Cristo na Sagrada Escritura, possivelmente ou estão falando dos primos e primas de Cristo, ou estão falando dos seus irmãos de criação, pois, como já disse, São José, antes de tomar a Santíssima Virgem como noiva, era viúvo e possuía já 7 filhos. E, como sempre, atacar a virgindade da Mãe de Deus é atacar o próprio Cristo. E assim finalizamos o nosso vídeo, dizendo que, assim como o Senhor ressuscitou sem que o túmulo fosse violado, assim também o Senhor nasceu sem violar a maternidade da Mãe de Deus, sendo a Santíssima Virgem virgem antes, durante e depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Como assim também está registrado no Evangelho da Infância ou no Evangelho de São Tiago, que comprova que a Santíssima Virgem, tradição esta que é guardada pela Igreja Ortodoxa desde o primeiro século, que a Santíssima Virgem permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento do Senhor, pois o Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento foi um nascimento santo e milagroso, tal qual como foi milagrosa a sua encarnação no seio da Santíssima Virgem. Então, seus protestantes não duvidam que uma virgem ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, do Verbo de Deus, então também não deveriam duvidar da doutrina da Igreja, que da mesma maneira afirma que ela permaneceu virgem durante e após o nascimento pela graça do próprio Deus. E terminando por refutar o protestantismo e os protestantes, em dizer que era comum, vendo São José como um homem jovem, como foi retratado pelo catolicismo a partir do século XVII, era comum que este homem tivesse relações com sua esposa, no caso a Virgem Maria, e tivesse outros filhos. Porém, não apenas por ser um homem idoso, já viúvo, com mais de 80 anos de idade, São José não teria tido outros filhos com a Virgem Maria, ou teria tido relações com ela, não somente pelo voto de castidade da Santíssima Virgem, de entregar a sua virgindade a Deus, mas principalmente porque, como eu disse no vídeo sobre a Virgem ser a Mãe de Deus, ela é a nova e eterna Arca da Aliança. Se os judeus, no Antigo Testamento, não podiam tocar na Arca da Aliança, era proibido tocar na Arca da Aliança, quanto mais um homem poderia tocar na nova e eterna Arca da Aliança, a Santíssima Virgem Maria. Pois, se a Arca da Aliança abrigava em si o maná e as tábuas da lei, a Virgem Maria, em seu ventre, abrigou o Deus, Criador de todo o universo, o Deus, o Verbo encarnado em seu seio, o pão da vida. E a palavra encarnada, o Verbo encarnado, tocou o seu ventre e o santificou, o purificou, o glorificou, tornando aquele ventre a nova Arca da Aliança para todos os cristãos. Se o povo de Deus no Antigo Testamento não podia tocar a Arca da Aliança sagrada para todos os judeus, como
um justo, assim como é descrito São José, ou seja, um homem santo e temente a Deus, tocaria, ousando ter relações sexuais, a própria nova Arca da Aliança que abrigou o Senhor Jesus Cristo. Pensar na ideia de São José ou de qualquer outro homem ter relações íntimas com a Santíssima Virgem está num tamanho de depravação, de doença, que é impossível de descrever. Como? Me diga como um homem temente a Deus teria coragem de pensar em tocar na Arca da Aliança, ainda mais de forma sexual. Então, mesmo que São José não fosse o ancião de 80 anos, que foi guardião e noivo da Mãe de Deus, mesmo que ele fosse um homem jovem, como um homem justo, assim como ele é descrito, teria a ousadia de tocar a Arca da Aliança, de tocar a Mãe de Deus, aquela que carregou em seu seio o próprio Verbo de Deus. Qual o nível de doentia, de malícia teria que ter um homem para pensar e para achar isso uma coisa normal? Não existe na face da terra nada mais santo e mais sagrado do que o templo que foi o próprio ventre da Santíssima Virgem. Atacar a virgindade da Mãe de Deus é atacar o santuário do Verbo encarnado. É atacar a Arca da Aliança do Verbo. É atacar diretamente o Senhor Jesus Cristo e o seu santuário. Pois a Santíssima Virgem não foi somente uma mulher que deu à luz a Cristo, mas ela, pela própria encarnação, tornou-se o santuário vivo do Deus vivo. Veja como é ridículo ter em mente que São José poderia ter relações com a Santíssima Virgem. Ridículo, abominável, satânico. Esta é uma das piores heresias às quais Satanás pode tentar pronunciar. Vejam, não é preciso nem mesmo ter conhecimento da tradição da igreja, da história de São José, de sua viúva, da Mãe de Deus, para ter consciência de que no santuário onde Deus habita não se toca. Mesmo que não soubéssemos da tradição da igreja, não tivéssemos a doutrina completa e plena da igreja, é inconcebível pensar que São José poderia violar a santidade da Arca da Aliança, que é a Mãe de Deus. Veja, até mesmo os católicos romanos, que perderam parte da tradição da igreja, parte significativa, no que diz respeito a esta tradição que acabo de lhes contar, nem eles têm a ousadia de, mesmo acreditando que São José era um homem jovem, nem mesmo eles têm a ousadia de pronunciar que São José profanaria a Mãe de Deus. Veja o quanto é doentio esta mentalidade de que a Mãe de Deus foi profanada por São José e que teve outros filhos. Então, termino aqui nossa resposta ortodoxa. Primeiro, o Senhor é o primogênito da criação, é o primogênito da Santíssima Virgem Maria, no sentido de que ele é o novo Adão. Ele é o modelo e o protótipo da humanidade. E
os irmãos e irmãs de Jesus nas Sagradas Escrituras, sabemos pela tradição, pelo contexto, exegese e entendimento das Sagradas Escrituras que eram ou seus irmãos de criação, os filhos de São José, que era viúvo, ou os seus primos e primas. E sabemos que São José, o noivo, o justo, o devoto, jamais profanaria a Arca da Aliança, pois se a Arca da Aliança do Antigo Testamento não podia ser tocada pelo povo judeu, assim também a nova Arca da Aliança, aquela que foi o santuário do Verbo encarnado, de forma nenhuma seria profanada por nenhum homem, especialmente por São José, o justo.